Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y bienvenidos una vez más a la Tertulia Verdolaga. Hoy estamos en la Fábrica de la Pasión, hoy estamos en la sede deportiva de Atlético Nacional porque tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo, como siempre en la tertulia, y antes de presentárselos voy a saludar a mi compañero de mesa hoy, don Pote Ríos. Bienvenido a la Tertulia Verdolaga, ¿cómo está? Muchas gracias, Leo. Estamos en casa, Leo. Sí, La señor. Tertulia Verdolaga en la sede de Guarne de nuestro Club Atlético Nacional, inclusive agradecerle a todas las directivas, a Alejandro Calle, a todo el Departamento de Comunicaciones, y estamos con un invitado que estábamos esperando hace rato y que la verdad creo que es el programa esperado del semestre, diría yo, y lo vamos a disfrutar mucho, y es para todos los televidentes de la tertulia y los que nos están viendo. Así es, Pote, uno de los programas más esperados por nosotros y por todos nuestros seguidores. Profesor Paulo Autori, bienvenido a la Tertulia Verdolaga, el técnico Atlético Nacional. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes. Un saludo a los televidentes. Y decir que lujo, para mí lujo es la sencillez. O sea, es muy complicado ser sencillo. Y a mí me gusta un montón porque creo que es todo en la vida. Desafortunadamente estamos en una fase de la vida en que la gente no le gusta ser sencillo, hay que hacer cosas, hay que hacer rodeos para pasar una imagen, quizá por veces de cosas que no somos, creamos personajes y no somos nosotros mismos. Entonces yo creo que el lujo es ser sencillo. Eso es cierto. Y profe, como le explicábamos, la idea es hablar con usted un buen rato de su vida, de esas anécdotas y de lo que está viviendo ahora en Atlético Nacional. Así que, Pote, arranquemos la tertulia con el profe Autor. Sí, yo creo que lo importante es conocer más de él, más allá del hombre que vemos en las ruedas de prensa, que vemos hablando de táctica, de tal jugador, de ese día a día que consume tanto y que él mismo ha dicho que se sale, exacto, y hay que volver a esa sencillez de primero preguntarle, profe, vámonos por un momentico al año 95, un poco más atrás, ¿en qué momento de su vida decide usted que lo suyo es ser director técnico de fútbol? No, yo trabajaba en fútbol y trabajo desde 1975 y he pasado por todas las distintas funciones en las actividades fins, o sea, involucradas en la cancha. Y entonces he conocido un jugador brasileño que estaba en final de carrera, que fue capitán de la selección brasileña en el Mundial de Alemania en 1974. Y en aquel entonces, así que ha terminado el Mundial, se fue a Barcelona. Y su entrenador fue simplemente Rinus Michel. Ha jugado con Cruyff, con Neskens. Su nombre era Marinho Pérez. Fue capitán de la selección brasileña en el Mundial de 74. Y yo como jugador, yo estaba a trabajar en un cuerpo técnico de un club llamado América, en Río de Janeiro. Y ahí empezamos una amistad. Después ha encerrado su carrera como jugador y se ha vuelto entrenador. El hecho de haber sido entrenado por Rinus lo hizo un estrategista. La estrategia era para él una cosa que le encantaba y que hacía muy bien. Entonces me ha invitado para trabajar como su asistente técnico. Acepté con mucho gusto y entonces en 1986 hubo una invitación para que Marinho Pérez pudiera asumir el comando técnico de Vitória de Guimarães en Portugal, norte de Portugal. Lo aceptó y me ha invitado para estar con ellos. Nos fuimos y este año Vitória de Guimarães hizo su mejor campaña en la historia. Y entonces Marinho se quedaba mucho con la parte táctica, estratégica, y el día a día pedía que yo trabajara. Entonces, al final del año, con una campaña espectacular, en aquel entonces llegando a las cuartas por la primera vez en la historia del club, de la Taça UEFA, en aquel entonces no era Liga Europa, y terminó la temporada y por un tema con el presidente no ha aceptado continuar. Más allá
del tema de não aceitar, pero já se falava de los grandes clubes, Benfica, Porto, Sporting, que lo queriam. Então, um clube da Isla da Madeira lo ha invitado, pero era um clube que jamais havia estado em la primeira divisão, em sua história. E Marinho já estava um passo adelantado, não ha aceitado e me ha praticamente empurrado a aceitar isto. Eu não queria. Ese fue su primero. Foi a primeira vez que aceitei e trabalhei como treinador principal, né? Como diretor técnico principal. Então, se me invitado para um projeto de 2 anos para subir, né? Complicado, jamais havia estado. E a Deus graças, no primeiro ano nós hemos logrado ascender. Me quedei mais um ano e depois aceitei o convite de Vitória de Guimarães, porque naquele entonces era meu trabalho, não era de Marinho. Porque Vitória me ha invitado para, quando o Marinho ha rehusado a quedar-se allá como treinador, que eu assumira. Eu falei, não, porque não é meu trabalho. Eu estava com Marinho e se Marinho salira, eu também ia salir, e foi o que passou. Assim ha começado. Profe, ¿y este mentor Mariño vive aún o ya falleció? Claro, ¿Vive? No, vive. ¿Sí? Dios gracias. ¿Y usted mantiene contacto con él Sí, y sí, recibe sí. consejos todavía de Sí, él? siempre hablamos de fútbol, ya no trabaja en la cancha, pero siempre hablamos, es un hermano prácticamente, ¿no? Qué bien. Y debo todo a él como en esta carrera, ¿no? Pero entonces, ojo, la primera experiencia del profe como entrenador en propiedad fue ascendiendo a un equipo que en ningún momento de su historia había ascendido a la primera división en Portugal. Estamos hablando de una liga compleja, como la portuguesa. Entonces el profe viene con ese con ese impreso de ganar, de ser ganador, de lograr cosas. Eu creio que para mim, eu jamais he metido um objetivo e fui obsessivo. Eu creio que as coisas, e assim me gusta, se passaram de maneira natural, com espontaneidade. E a vida vai te metendo retos e você vai, ok, provando não a los demás, pero a sí mismo de que está listo para afrontar estes retos, ¿no? Es que usted usa mucho una palabra que es muy hermosa, que hay veces nos luce muy complicada, pero que hay que aplicarla mucho en la vida. Se la escuché ahorita en la rueda de prensa, se le ha oído muchas veces en diferentes medios de comunicación y es pragmatismo. Veo yo que es una especie, bueno, no es un norte, pero a usted le gusta ser pragmático y ser pragmático no quiere decir ni ser complicado, al contrario, es el arte de la sencillez y también de la practicidad. Esa filosofía sí está en usted, obviamente. Sí, yo no vivo de esperanças, eu vivo de realidade, isso é claro. Mira, eu tenho sonhos e tenho ganas de lograr coisas, tanto a nível personal, ou seja, como a nível profissional. Pero o tema é, em Portugal, neste momento, porque hemos logrado ascender com o Nacional e me quedei um ano mais e desciam 5 clubes. Descienden 5. Descendiam. Duro torneo ese. E o primeiro, o favorito a descender era Nacional. Então, eu não he renunciado a tentar jogar futebol, futebol com ideias de vitória. E fui chamado de lírico, de romântico, e me deu igual, né? Continuei a ser trabalho. A Deus graças, hemos chegado em meio de tabla, né? Não passamos susto. Então, uno pergunta, né? Como uno pode ser lírico e romântico e ser pragmático. Pragmático ao mesmo tempo. Eu creio que sim. Se conjugam. Claro, eu creio que uno tem a ilusão de chegar a coisas, mas não pode deixar de ser pragmático, de mirar a realidade. E algo que a mim me encanta, que é, eu creio que eu hoje, personalmente, não posso analisar futebol sem alguns aspectos psicológicos, filosóficos e antropológicos. Porque, ao fim e ao cabo, a vida é o homem dentro de um contexto. A antropologia é clara nisso. E a mim me encanta. Então, eu creio que é isto. É perfeitamente possível estar ilusionado. E mira o que ha passado com Klopp, o que ha passado com Pochettino. Seguramente, mira,
a gente poderia pensar, mira, és um lírico, um romântico, pensar que vai dar a volta a Barcelona com 3-0 e a Ajax. Pero estavam ilusionados, confiantes, convictos daquilo que faziam, mesmo com ausência de jogadores importantes. A convicção, a capacidade de passar confiança para seus jogadores fueron realistas. Sí, pero es que, profe, esa palabra romántico y lírico se ha prostituido mucho a un mal plano. El que es romántico y lírico es como un soñador que está por ahí flotando en nubes. Y yo creo que también ese romántico y ese lírico es el que rescata ese aspecto que usted acaba de decir del hombre en un contexto, antropología pura. Y el fútbol se olvida mucho de eso. Y mira, pues que recuerdo mucho las palabras del profe Maturana cuando lo tuvimos en la tertulia, cuando nos hablaba precisamente de la filosofía y la antropología dentro del fútbol. Sí. Entonces mira que es algo que es va muy ligado a lo que siempre hemos buscado, depende como de pronto como hinchas, en esa persona que esté en Atlético Nacional, que tenga unos lineamientos muy convincentes de lo que es la persona en el fútbol. Pero mira, usted habló de una persona que es referencia, ¿eh?, para todos nosotros de Sudamérica, que es Pacho Maturana. Sí. Más allá del futbolístico, por esta mirada, ¿ok? Y para mí es espectacular esto. Acá tenemos gente assim, Bielsa também vai por isso. Pochettino, mira, eu he leído la... Misma escuela, ¿no? Mira, porfa, quem não tuvo oportunidade de ler, que leia a entrevista que Pochettino ha dado a El País de Espanha antes da final. Espetacular. E vai por este caminho. A parte humana, antes do jogador, é um homem que está allá. A parte mental, ou seja, que uno habla que a parte mental que e confunde mental com motivação, né? Mira, motivação é algo intrínseco que sai de nós, que emerge de nós, ok? E nós, a Deus graças, vivemos cada dia, mientras pudermos viver, e aí é um tema de opção. De viver solamente, vivenciar as coisas que o dia vai te generar, ou crescer. O hecho de tentar crescer é uma opção. E há que pagar o preço por isso. E não é barato. Mira. E en el crecer está também cair, não? Claro. Não, isso é a trajetória na vida, né? Ou seja, de uno saber que na vida nós estamos entre o sim e o não. Entre a alegria e as tristezas, em vitórias e derrotas. Então, o que uno tem que fazer a cada dia de graça que temos para viver é buscar este equilíbrio. Não é fácil. Com palavras, muito mais sencillo, pero não é fácil. Para mim, até o último dia de minha vida, eu vou tentar buscar isso. Leo, una de las filosofías, profe, de nuestra tertulia siempre es hacer pedagogía también. No porque nosotros seamos maestros, sino porque nuestros mismos invitados nos enseñan, y llevamos varios minutos en una pedagogía espectacular, y creo que también el mensaje para la hinchada de Atlético Nacional es ese: el fútbol ante todo también es humanidad, más allá del ganar, del perder, que es parte del juego. Siempre cogemos al jugador y lo cogemos como un coso, como un aspecto ahí, al técnico. Es que mira, Pote, yo venía con algo en la cabeza precisamente para trasladarle al profe. Porque uno escucha, y qué bueno que él tocó el tema de Pochettino, porque uno les escuchaba la rueda de prensa a los 4 técnicos después de los partidos, y la respuesta de ellos fue casi que unánime: esto es fútbol. Porque les preguntaba, profe, ¿qué pasó? Las desconcentraciones, y trataban como los periodistas de irse por el lado de busquemos el problema táctico, el problema en el diseño, esto. Y la respuesta de todos 4 fue: no, este es el fútbol. Y es un juego, Fútbol. Y es diversión. Entonces yo me preguntaba, ¿será que es que nosotros, hinchas, medios de comunicación, nos estamos alejando de lo que es realmente el fútbol? Eu creio que eu tenho uma máxima todos os dias com os jogadores: futebol é vida. Nós não podemos pensar que vamos estar aislado em uma burbuja ou algo assim. Em cristal. ¿Por qué el fútbol? No es distinto. El fútbol es vida, porque ¿quién hace el fútbol? Las personas. Entonces, las personas que vienen de la sociedad. Entonces,
com malos costumes, buenos costumes, com hábitos, com identidade, culturas distintas, sim ou não? Então, como pensar que não vão passar as coisas? Mira, por vezes, em futebol, isto a mim me preocupa um montão, vai mirar um partido de sub-17 e um muchacho de sub-17 jogar a cometer erros, e você pode ver hinchas com idades para ser papá, porque tem filhos naquela idade. Sí, sí. Mira, hacer coisas incríveis. Okay. Malas palavras para o muchacho. A pergunta é, será que com seu filho tem a mesma postura? Porque, mira, cometer erros, isto é o processo da vida. Então, passa, mira, quando os 4 treinadores falam de que isso é futebol, porque futebol é vida, todos eles muito parejos a nível individual, técnico, tático, estratégico. O que isso é a diferença? A parte mental. Mientras um estava mais preparado, outros foram um pouco mais, quizá, displicentes, vocês sabem? Sim, sim. Um pouco displicente. Confiados a mais. Porque assim é a vida. Quizá há momentos em que nós somos confiados a mais, pero a vida cobra. Então, no es barato, e o futebol também não é barato. Profe, usted vivió unos momentos brillantes con Cruzeiro en el 97, ganó la Copa Libertadores, usted es bicampeón de Libertadores, luego 2005 con Sao Paulo y luego Copa Libertadores campeón del mundo. Muchos dicen a veces que competir en Copa Libertadores es fácil, contra el rival que sea, en el caso de Nacional contra Independiente del Valle, que es que ese rival no era. Es que la Copa Libertadores tiene una cosa impresionante que va más allá, y a usted le tocó también esas Copas Libertadores de batallas de los 90s, supongo que la de los 80s también, contra equipos uruguayos duros. ¿Qué le dejó de enseñanza todo eso? Primeiro, eu creio que esse tema de campeão do mundo de clubes, tu não pode ser campeão do mundo com 2 partidos. Né? Uno mete na hoja de vida, pero é distinto. Ganhar uma competição como Libertadores, muito mais complicado, porque mira, há que passar por fases, uma Champions, mira. Então, os clubes, ao fim e ao cabo, os clubes europeus não dão a importância a este. Tanto é que a FIFA vai cambiar a maneira de jogarlo, sim ou não? Então, o que me ha dado de enseñanza, houve momentos increíbles nisto. O tema de meu primeiro trabalho como nacional de Isla da Madeira, de não haver estado em primeira divisão e, por coincidência, meu primeiro trabalho como treinador principal hemos logrado. Depois, me fui para mais adelante, né? Volvi a Guimarães e fui para Marítimo, que é na mesma Isla da Madeira, pero o clube mais popular. ¿De esa isla no es Cristiano Ronaldo? Exatamente, de Cristiano Ronaldo de Nacional. Quando eu estava lá, tinha 12 anos, estava... ¿Y usted lo vio? Estava a ir para Sporting, porque ha desarrollado sua formação empezada em Nacional e depois para Sporting. Ok. Pero se foi com 12, 13 anos. E então trabalhei 4 anos e meio em Marítimo, né? Tampouco havia logrado em sua história a classificar-se para uma competição europeia da UEFA. E hemos logrado por 2 anos seguidos, consecutivos, classificarmos. Depois, em Cruzeiro, 21 anos que não ganhava Libertadores. Porque o que você falou é muito certo. A gente pensa que ganhar Libertadores é sencillo. Mira quantos clubes de história estão há um montão de tempo sem ganhar Libertadores. Independiente. Que é o maior ganador, sim ou não? Então, mira, estava há 21 anos, hemos logrado 97. Quando estive em São Paulo em 2005, não ganhava 12 anos, porque ia ganhar com o Tele Santana, com o Raí. Con Tele Santana, claro. Mira, pero isto é um tema que você tem que aprender com essas coisas. Porque em toda a trajetória, e eu não falo eu ganhei, a mim não me gusta de dizer isso. Eu prefiro dizer, eu he participado de campanhas vitoriosas, porque uno não ganha nada solo. Mira, uno tem que estar com os jogadores. Acá
muitas vezes, desde que comecei minha carreira, para mim isto é claro. Há dois verdadeiros protagonistas no fenômeno futebol: jogadores e hinchas. Jugadores e hinchas. E hinchas. ¿Saca usted todo el cuerpo técnico? Não é que saco. No, bueno, pero en ese listado, jugadores e hinchas, protagonismo. Protagonismo, jugadores e hinchas, para mim. Perfecto. Porque é a reciprocidade que existe em um partido de futebol entre jogadores e hinchas. Claro, el lenguaje que se establece ahí. É a atmosfera que genera paixão que o futebol é ao redor do mundo, sim ou não? É isto. Nós temos uma parcela, claro que sim. Pero a mim não me gusta quando os treinadores ou árbitros, ou seja, quem qualquer, queira sacar o protagonismo daqueles que são os verdadeiros protagonistas. Pero, por favor, isto é uma opinião personal. No, total. Total. Oiga, usted ha recorrido el mundo, ha ido por Qatar, ha ido por Japón y también estuvo en Perú. Yo quisiera hablar un poco de lo de Perú. No sé si es mito, no sé si es realidad. Parte de tertuliar también es equivocarnos en los datos a veces y recomponer. Claro. No sé si fue en Alianza o en Sporting que le ocurrió que usted pierde un clásico, goleado. Cristal. ¿Fue con Cristal? ¿Contra quién fue ese clásico, profe? ¿Contra la U? No. No, contra Alianza. Y usted luego se decide por irse con juveniles. Es decir, usted ahí puso mano fuerte o carácter. ¿Qué ocurrió ahí, profe? ¿O qué recuerda usted de eso? Não passa nada meter mano forte ou caráter se os diretivos não creem naquilo que você passa. Exactamente. E que ha passado é que, mira, uno não borra jamais a história que uno tem no clube, pero há ciclos. Mira, agora Godín vai sair de Atlético. ¿Y se va para el Inter, creo, o no? Ribéry, sim, parece que sim. Sí. Ribéry e Robin também. Ribéry depois de 12 anos em Bayern. Creo que Robin Melhora. vuelve a Holanda, si no estoy mal. Assim é a vida, é um ciclo. Mira. Y vuelve a sus inicios, uno. Entonces, ¿ah? Vuelve a sus inicios. Sí. Dan la vuelta completa. Sí. Então, naquele entonces, eu falava, mira, para cá, uma ideia clara para seguir o projeto que o clube tinha, e era este também, porque em Cristal eu estive involucrado com toda a cadena do futebol. Por exemplo, eu era treinador da primeira equipe e fui para a cancha dar treinamento junto com o treinador do sub-17. Porque o tema não era somente treinar os jogadores, mas também preparar toda a gente, habilitar toda a gente, né, junto com outros profissionais do corpo técnico de las distintas categorias. ¿Sí? Então, naquele entonces, mira, temos que cambiar. E aí só é uma maneira de fazer, cambiar pessoas, não há outra. E assim foi, os diretivos entenderam isto e metemos uma defesa que tinha um promédio de 20 anos. Né? O arqueiro foi com 17, que era Eric Delgado. Depois tínhamos a Zambrano por direita, 20 anos. A Miguel Vidalta, que estuvo aqui conosco, a pedido para vir aqui em Nacional, a mirar a formativa. Miguel tinha 21. A Mudo Rodrigues, que até hoje está na seleção. El Mudo. Sí, el que Mudo. fue En Junior. Com 17 anos. E Moisela, que era o defesa esquerdo, com 20 anos também. E aí hemos logrado, junto com os demais, campeonar. Depois de 6 anos, o Cristal também não ganhava depois de 6 anos. Mas foi importante, porque aquilo é uma mensagem para toda a cadena do futebol. Aquilo ha motivado todos das formativas a trabalharem e porque era possível hacerlo. Bueno, profe, ya hicimos un recuento muy valioso, de verdad, y muy de verdad jugoso de todo este contexto de lo que usted fue. ¿En qué momento le hablan de Atlético Nacional y si empiezan estos contactos para llegar al club? ¿En qué momento ya hay un acercamiento? ¿Hubo algo antes, algunos años antes? O tema é que eu estava com o Atlético Paranaense, porque estuve 2 anos em Atlético Paranaense, he empezado como treinador e depois o presidente me ha invitado a ter uma função mais... ¿Gerencial? Sim, mais ampla. Ok. E participar da estratégia do futebol do clube. Então, estive aqui e hemos jogado com Milionários em 2017, perdão. E eliminamos a Milionários. ¿Se acuerda disso? Sí, então, señor. Sí. e naquele entonces estávamos em Bogotá e 2 pessoas, diretivos importantes do clube, viajaram para Medellín para ver a Nacional, mirar, porque já tinham ideias claras, eu creio que com Pablo Ángel,
ok? E depois regressaram a Bogotá e se quedaram muito contentos e impressionados com a estrutura, a infraestrutura de Atlético Nacional. Muito bem. Ha passado tempo, em dezembro de 2017, eu tive uma conversação com Juan Pablo, okay, sobre a possibilidade de vir para cá. Mas naquele entonces não pude aceitar porque não podia sair de Brasil e mais allá de Brasil, de minha cidade, Rio, porque minha mamãe estava enferma. Isto em dezembro. Desafortunadamente, em maio, vai cumprir um ano agora, se ha muerto. Okay? Então, eu pude sair, foi quando me fui a Bulgária. Porque naquele entonces estava em Fluminense trabalhando também como um gestor técnico, né? O treinador era Abel, que está hoje em Flamengo, porque deveria quedar-me em Rio de Janeiro, então o Fluminense me ha invitado para isto e eu aceitado. E aí ha começado. Depois já estava em Bulgária, mas não estava contente. Para mim, muito sencillo quedar-me em Ludogorets, porque mira, 7 anos a ganhar tudo de maneira consecutiva. Quando deixei Ludogorets, estava em primeiro e agora já tem 6 pontos, eu creio, de avanço para o segundo. Vai ser campeão. Então, se o tema fosse somente ser campeão, muito sencillo para mim. Pero que não estuvo bem, porque he acordado com eles quando me invitaram de que, mira, eu, para mim, no momento de minha carreira, o mais importante para mim é o projeto. Ou seja, pode ser que o projeto não tenha continuidade, pero vamos começar com ideias claras e com uma convergência destas ideias e de conceitos. E saí para a Bulgária com a ideia clara de desenvolver um trabalho junto com toda a formativa. E não era isto que passava, era somente jogadores, negócio de jogadores e treinar, jogar e campeonar. Muito curto para mim, para este momento de minha carreira. Então, houve um acercamento com o presidente, com David Pérez, da possibilidade, e me ha apresentado. Eu falei, mira, eu não estou contente em Ludogorets, não vou sair de cá para ir para outro clube, mas o ciclo acá não vai ser largo porque não é aquilo que hemos acordado. E já havia passado esta ideia para o presidente, o dueño de Ludogorets. Então, me ha falado do projeto. A mim me encanta, né, quando habla de trabalho com formativos, uma interação clara, uma unificação de todo o futebol do clube, é um reto. Então, isto que me ha vuelto brilho em meus olhos. Então, saí de Ludogorets, depois que he salido, 15 dias depois tivemos uma cita em Rio e he aceptado a invitação. Bueno, Leo, hay una cosa muy importante en todo lo que nos acaba de decir el profe y es el nombre de Juan Pablo Ángel. Sí. Yo quiero hacer un poco de énfasis en eso, ¿no? La importancia de Juan Pablo Ángel en este club no es cualquier cosa. Porque cuando hablamos también con otras, exacto, cuando hablamos con otros personajes como Víctor Marulanda, como otros tertuliadores acá que hemos tenido como Maturana, como René, como todos estos grandes personajes, siempre flota el nombre de Juan Pablo Ángel para bien de la institución. Yo la verdad me parece de verdad que es un aporte impresionante en lo que es este club. Sí, pero más allá do que ha hecho como jugador, son las ideas que tiene. Y la riqueza de uno está acá. La cultura, son las ideas. Me explico, não é somente a parte física, são as ideias, porque conhecemos muitos clubes que têm muito boa infraestrutura, uma boa organização, mas falta ideias e coragem para soportar esas ideas y ejecutar. Aí vai entrar outra coisa importante que são as convicções. Então, eu creio que isto Juan Pablo tem e vocês sabem muito mais do que eu. Pero pouco que hemos falado, isto para mim quedou muito claro. Profe, yo le pregunto... Até porque esta é uma anédota. Porque eu estava em Cruzeiro em 1997. Por favor, hagam las cuentas quantos anos eu tenho. 22. Juan Pablo tiene 42, creo. Tenía menos. 17 anos. Sí, más o menos.
No, 97 él ya estaba en Aston Villa. No, tenía 19. É isso aí, por aí. 19. Él debuta en el 94 Seguro. con 17. Porque mira, Sí, podía tener 19, tiene razón en las cuentas. me perguntaram, Essas cuentas me estão hablaram, buenas. e naquele entonces han hablado de Don Humberto Cristiano ha hablado para mí el tema de Juan Pablo, y yo envié un muchacho que trabajaba conmigo como segundo entrenador para ver partido de Juan Pablo, y volvió encantado, né? Pero después pasa un tema de plata. Pero esto ha pasado, 1997. Ah, Leo iba a intervenir. Esta es muy buena anécdota. Ya le había echado el ojo desde el 97. Muy buena anécdota, excelente. Muy buena anécdota. No, profe, yo le quería preguntar lo siguiente, y todo va ligado a lo que usted nos está hablando de tener una convicción férrea, de confiar. Dos cosas básicamente. ¿Qué lo sostiene a usted en Nacional cuando, a la luz de la mayoría de los técnicos, pensaría uno que le dicen no se puede contratar, el panorama es muy difícil? ¿Qué lo sostiene a usted en Nacional? Y lo segundo es, ¿usted ve una convicción férrea por parte de sus jefes, de los directivos de Nacional? Sí, veo, muy claro. Só tenho que agradecer o apoio dos diretivos, de Pátio Nájera também, que é espetacular, tem nível altíssimo. Não, mira, quando eu he aceptado isto, porque eu tenho invitações para, por exemplo, eu he trabalhado quase 7 anos em mundo árabe, em Golfo, e tenho invitações a cada rato. É um tema que eu he elegido isto para este momento de minha carreira. O tema não é plata. Está por encima del dinero, de todo ese tipo de plata, cosas. se fora por isso, eu me quedar em Ludogorets ou ia para Qatar, porque tenho Emirados Árabes. O que me encanta são os retos e as ideias. E acá é uma ideia para mim clara que eu vejo que não há como um clube de futebol em los dias atuais não ter uma mirada sencilla, cuidadosa para as formativas. Então, para mim, se quedou muito claro, Dom Antônio Ardilla e os diretivos, o presidente e todos os diretivos de Atlético Nacional, quando meteram aquilo que desejam a ser. Então, vamos a ser. O que vai passar, nós não sabemos, porque não há como. Pero que vai passar momentos muito buenos, vai, pero também muito malos, também, porque toda a trajetória, he hablado de campanhas vitoriosas, de que he participado e que todos participam, porque nós só temos mirada para a punta do iceberg. Não sabemos o que ha passado para baixo, pero sempre há momentos complicados, sacrifício, sofrimento, e isto, quando todos têm crença nisto, as coisas caminham. Quando estamos involucrados em um contexto que alguns creem e outros não, problema. Por quê? Porque quando as dificuldades aparecem, estes que não creem vão sempre buscar comparações com o passado, ou seja, porque estão com a ancla metida em águas passadas. Usted ahorita dijo que cuando vio a Juan Pablo le encantó. No es por poner el ejemplo de Juan Pablo, pero cuando usted llega a un campo de juego y ve los sub-17, ve las divisiones inferiores de cualquier club, no hablemos solo de Nacional, hablemos de cualquier campo de fútbol del mundo, ¿qué le llena la retina? ¿Qué es lo que usted hace y que la retina mismo hace taque? Me gusta ese jugador. ¿Qué se mueve en Paulo Autori cuando ve un jugador que le gusta? Não, eu creio que o mais importante, mira, nós quando estamos falando de formativa, temos sempre claro uma coisa, a qualidade técnica, porque é a essência de tudo. Pero nos metemos solamente nisto e nos olvidamos daquilo que é necessário hoje para competir em futebol. Competir, eu não hablo jogar futebol. Son dos cosas muy distintas. Mira, é importante entender isto. Então, eu posso jogar futebol, mas vou jogar uma broma que hablo sempre, mas uma analogia que hablo para os jogadores. Mira, não se pode jogar em los dias atuais futebol como se fosse carro, coche a diesel. Ou seja, em la mesma velocidade, sem câmbios de direção, sem câmbios de velocidade. Há que jogar com alto octanaje de Fórmula 1, acelera, desacelera, acelera, porque o futebol hoje é mais do que nunca um deporte intermitente, ou seja, isto é fundamental. Então, isto é um tema. O outro é o perfil psicodeportivo que uno tem que ter claro de los muchachos de la formativa.
Porque o muchacho pode ter muito boas condições técnicas, pero não tem a fortaleza mental. E eu puedo, acá podemos, se reflexionarmos um pouco e sermos um exercício de memória, um montão de jogadores em que, mira, os que têm boa mirada, os mirones, este jogador vai bem. Tecnicamente iba, pero não passou. Eu hablo sempre de meu país, não me gosto de falar de outro, pero Paulo Henrique Ganso, Ganso. porque eu he trabalhado com ele em São Paulo, jogadoraço, pero tem que decidir aquilo que descer no partido, ok? Porque tem condições extraordinárias, bárbaras, pero se foi a Sevilla, E não lo passou. levou a São Paulo, lo ha llevado, lo pediu, e com São Paulo não ha jogado. Então, há que reflexionar isso, porque jogar, pode jogar, pero competir é distinto. Es diferente. Y precisamente, profe, para dar repaso, de pronto tenemos más de 100 preguntas en nuestras redes y gracias a todos los que participaron en la convocatoria con el hashtag de Pregúntele al Profe. Hay varias preguntas que van muy ligadas a eso, al fútbol formativo de Atlético Nacional, a esa mirada que usted tiene sobre estos muchachos. Y básicamente, ¿qué le ha impresionado o qué le ha gustado del fútbol formativo de Nacional? Uma coisa muito clara, solamente me ha ratificado o conceito que eu tenho do jogador colombiano. Por quê? Colômbia, e são poucos os países no mundo, ao redor do mundo, que podem se dar a este luxo. Eu não vejo Colômbia com problemas de câmbio generacionais, porque sempre tuvo talento, sempre. Isto é claro. A qualidade do jogador colombiano é clara, evidente. Mira. Então, eu, ao meter uma mirada em las formativas, me dei conta deste tema. Ou seja, a quantidade de jogadores com um potencial. Mas para mim o mais importante é que isto passe. Que classe de jogadores queremos? Queremos jogador com qualidade técnica e com, ok? Queremos, quando hablo, é o clube, não estou falando de mim. Y con una calidad competitiva. Perfeito. Ou seja, o binômio técnica-competitividade é fundamental. Me explico? Então, isto que é ratificado tudo o que pensava e penso, e cada vez mais, do futebol colombiano. Por isso, hablo tanto do nível competitivo. O futebol colombiano, no momento em que lograr ganhar este nível competitivo, seguramente vai ser desequilibrante e vai ganhar título. Por quê? Isso não é um tema somente dos jogadores e dos treinadores. Arbitragem. Se o jogo para cada rato, nós temos os dados acá. Mira, partidos que você tem quase 40, quase metade de um tempo de balão Parado. E de interrupções, E contatos, mira, há contatos em futebol, um tem que saber que é o contato com ganas de parar uma jogada ou que é um contato normal. Porque, mira, tu não pode ganhar competitividade se não houver dinâmica, ou seja, ida e volta a cada rato. Se o partido para a cada rato, muito complicado. Então, é uma responsabilidade de todos aqueles que intervienen no fenômeno do futebol. Profe, en relación a esto de que el jugador colombiano es técnico ante todo y tiene que aprender a competir mejor, obviamente usted ya ha conocido nuestra región, Antioquia, lo que es Medellín y todo esto, y tradicionalmente dentro del ADN nacional están los jugadores que son de la región, obviamente, Antioquia o llámese Medellín. Le cuento más o menos, si lo hablábamos con Maturana también, uno antes, Leonel Álvarez de tal barrio, René de tal barrio, Chonto Herrera es de tal barrio, salían de los barrios los jugadores. Sabemos que Nacional está en el trabajo de recomponer muchas partes de veedores, de scouting, en las canchas de Medellín, no hablo de Antioquia, de Medellín, porque obviamente esto ya es un equipo, como bien lo dice su nombre, nacional. No nos podemos quedar solo en eso, pero de todas maneras el hincha nos expresa también muchas veces, bueno, y los jugadores de los barrios, de las canchas tradicionales, de la Floresta, Santa Lucía, El Dorado, etcétera, de las famosas canchas, profe, de Arenilla, que ahora que cambiaron por sintéticas. É o que chamamos de calle, né? De calle. ¿Qué? Esa es la pregunta, pues usted Não, conoce algo de eso. Esse é um tema importante, muitíssimo importante, quando se habla de futebol, esse é o tema, ou seja, o futebol de calle, entre comillas. Okay? Por quê? Porque hoje é muito claro a falta de iniciativa que muitos jogadores têm.
que la CAE generaba esto. De uma Cuando maneira, usted dice iniciativa, ¿me puede ampliar ese concepto? está sempre pendente daquilo que uno vai, como treinador, vai falar. Há uma parte estratégica e um modelo de jogo, pero a flexibilidade que uno tem que dar ao jogador para as tomas de decisões, para o processo criativo, uno não La pode picardía, errar. profe. La picardía. El tema é este, mira, as formativas, por mais que tenham uma ideia clara daquilo que se quer, não podem cortar o processo criativo. Não somente de los jogadores, mas também de los entrenadores. Claro. Porque isto faz a diferença. No mundo corporativo de hoje, as empresas estão atrás de gente criativa, porque são aqueles que fazem a diferença. Porque o nível de informação, o nível de conhecimento é muito parejo. O que vai ser a diferença? Mentalmente forte, ok? E capacidade de criação. Então, a criatividade é fundamental. Mira, então isto passava de uma maneira clara, porque o chico ia para jogar em la calle, metia a pelota abaixo do braço, tinha uma referência, um ídolo, e ia para a calle imitar, vocês sabem? Sí, imitar. Imitar seu ídolo. Pero aquilo era um desenvolvimento, não necessitava alguém falar com ele. Era um desenvolvimento. Depois jogava com idades distintas, com talla distinta. E isto induz o que? Coragem. Mira, eu vou jogar, não me importa se o muchacho é mais alto do que eu, não, eu jogava. Sim ou não? Depois, pelo menos em Brasil, em meu bairro, era assim, essas contendas não tinham árbitro. Oh. Então era o diálogo. Não, El árbitro que... era el destino. Sí, pero os dois deveriam acordar, ok, fal, porque senão pelea, coragem. Isto desenvolve. E hasta tolerancia. E outra coisa, os papás estavam molestos porque os chicos estavam todo o dia na calle a jogar. Sí, sí. Mira, hoje os papás estão nas academias particulares ou não, nos clubes, querendo dizer o que o muchacho tem que fazer e isso, e com a mirada posta, e aí é um tema que nós não podemos nos olvidar, sociológico, filosófico, antropológico, o tema de ascensão social, o futebol. Creer que ese niño me va a sacar de la pobreza, me va a volver millonario. El padre pasó de estar molesto a volverse molesto. Sí, esa es muy buena, Leo. Muy buena. Excelente. Sí, porque dirige el entrenador y dirigen 27, 28 padres. Profe, Não, e às vezes uno mira pelea de padres Sí. Y los niños con el balón en la mano, los papás peleando, eso es increíble. e não sabe o que passa para os chicos isso. Porque é Como complicado. ejemplo. Porque mira, o muchacho está a jogar e a mirar, porque isso é normal na idade. sí, eso no es bueno. Profe, una pregunta basada en un jugador de Atlético Nacional, porque me causa bastante curiosidad lo que usted nos viene enseñando de la competitividad, del coraje, de esto. Y por ejemplo, nosotros como Nacional Expansión venimos siguiendo el fútbol formativo de Nacional. Hace ya 8, 9 años, 13 años más. 13 años más o menos que comenzamos con esta labor. Y conocemos muchos de los muchachos que usted tiene ahora en el equipo principal. Por ejemplo, uno a veces ve a Juan Pablo Ramírez, al Indio, con esos altibajos en su fútbol, en su producción futbolística, y uno a veces se queda, como usted utilizó la frase, muchas veces nos quedamos anclados en aguas del pasado. Y quizás eso es lo que a uno no lo ayuda como a comprender qué es lo que le pasa a Juan Pablo, porque nos quedamos anclados en esas aguas del pasado de su calidad, de lo que era en la cancha y eso. ¿Qué le puede pasar hoy en el equipo profesional a Juan Pablo? Muito bem, excelente pergunta. Primeiro, eu não tenho a pretensão, e não estou aqui a intenção de ensinar a nadie, estou aqui para contribuir. Sou um homem de equipe. Isto para mim é claro, é nisto que creio. Depois, o tema de índio, a mim me gusta de falar porque tenho um acercamento enorme com ele. Sempre a falar e a fazê-lo reflexionar. Hacerlo reflexionar. Sim, porque acá hemos reflexionado e eu he hablado de Ganso. Sí. ¿Sí? Y hablo para índio, mira, un montón de ejemplos de jugadores con una calidad técnica increíble, con un potencial enorme, pero que no lograron. Y otros que nosotros preguntamos, mira, ¿cómo este ha llegado allá? Sí. Muy sencillo. Las dos caras de la moneda. Primero, porque este tiene claridad de sus debilidades y sus fortalezas. Mira, entonces tem uma estratégia clara para potencializar
¿okay? Sus virtudes, sus fortalezas, y de minimizar las debilidades que tiene. Mira, esto es estrategia individual. Este es un tema mental. Entonces yo creo que Índio já ha pasado, porque já tuvo de empréstimo em outros equipos, muito jovem, ok? Pero eu hablo sempre, mira, uno não pode estar à espera de que isto passe, porque a carreira de um jogador, mais aún que nos dias atuais, a longevidade do jogador é mais grande, pero mira, uno tem, que nós chamamos de la idade, la faixa de idade que tem a maturidade. La maduración. A maduração, que é 23, 28 anos. Então, nós sabemos que Índio tem uma capacidade incrível, tem pegada de meia distância, tem passes a rasgar toda uma defesa, mira, tem por ganas de participar, pero tem que ser mais efetivo em seu jogo. Efectivo es Efectivo. mejores toma de decisiones, es efectividad. Cambiar o lindo pelo efetivo. Ou seja, porque por vezes me parece que a Índio tem a ideia que ha passado com Ronaldinho Gaúcho de que qualquer balão que agarrasse ia ser algo de... Tiene que haber un espectáculo ahí en esa jugada. E não é assim, uno necessita, vai ser, porque com espontaneidade, porque tem capacidade para isso, mas são momentos, não é... Não é a constante. Constante, claro. E isto genera uma pressão enorme para um jogador que, na toma de decisões, não tem aquela que é mais efetivo, que genera fluidez para o jogo. Mira, mais aún na posição que juega. Então você tem toda a possibilidade de que a ser uma gambeta livrar de dois jogadores. O hecho de sacar dois jogadores da jogada significa de que ha sacado dois jogadores rivais do sistema defensivo do rival. Por consequência, há jogadores de sua equipe livres. Então, o que há que fazer? Generar fluidez no jogo e pisar na área para definir. Isso é muito, muito claro. Eu creio que todos, não somente eu, mas os jogadores mais com mais vivência, com mais experiência, também falam com o Índio, porque lá todos entendem e têm a certeza das capacidades que têm. Mas crescer é sua opção. Isso que hablo com ele. Mira, você tem que ter a opção de crescer ou continuar desta maneira. Exacto, es que a eso voy, profe, porque dentro de las muchas preguntas que nosotros hoy pusimos un trino, ¿qué le preguntaría usted al profe Autori? Y pues nos llenaron de preguntas, muchas se referían a lo del Indio, pero ahí yo le meto un ápice adicional, un punto adicional, y es la presión que se ejerce, lucir este escudo, enfrentar esta hinchada, y que ya le ocurrió a él el día en que salió llorando, que fue una imagen, si nos vamos otra vez a la parte humana, dura para cualquier persona ver a un muchacho de esa edad, que lo bueno que tiene es que no se derrumbó, estaba compitiendo a los 8 días, con toda la entereza del caso. Pero entonces ahí voy a tocar un punto, profe, y es la hinchada. Usted ha visto muchas hinchadas de todas las culturas, árabes, japonesas, europeas, suramericanas. Esta hinchada de Nacional, en estos 6 meses ya que vamos a cumplir con usted, ¿qué imagen le ha dejado? Pero esse tema, primeiro de Índio, mira, llorar é parte da vida. Então, nós vimos a Pochettino en la grama. Llorar convulsivamente. Isto é lindo. E Mourinho ha dicho, depois da imagem de Pochettino, dizendo, mira, porque a gente não sabe o que é a vida de um treinador. Ou seja, a gente pensa que quando se perde, o hincha sofre mais do que o treinador, ou o jogador, sei o que for. Nós sofremos um montão, pero estamos falando do tema psicológico. Eu entendo o sofrimento e posso ter uma, como posso falar ou seja, expressar-me de maneiras distintas. Eu posso estar a sorrir, pero estar muerto por dentro. Outros lloram, peleam, ok? Cada tem. Isso tem a ver com o tipo de personalidade. Porque a gente tem que ter personalidade. Todos nós temos personalidade. Todos nós temos. Pero há tipos de personalidade distintas. ¿Sí? Então, mira, é isto. A vida é assim. E eu he hablado com o Índio isto. Mira, assim é a vida. É dura. Porque tu vai afrontar momentos assim, piores. Porque uno não tem que fazer nada. Mira,
Entonces, para mí isso é muito sencillo porque eu he vivido, porque tuve um problema na perna, uma poliomielite. Eu he vivido com deficientes físicos irreversíveis. Nenhuma escola, nenhum colégio, nenhuma universidade iba a ensinar-me A solucionar su problema. como o momento que A enfrentarlo. com gente que tem que sabe isso de Deus, uma sabedoria incrível de dar uma fortaleza mental a estas pessoas incrível, a capacidade de superar-se. Mira, assim é a vida, assim é. Então, mira, há que sacar proveito daquele momento, ok? Então, quando toca falar de, eu vou envolver o primeiro dia que estive acá. Eu não posso deixar de falar esse tema, não posso, que foi a tragédia que ha passado com Chapecoense. Sí. E o que vou falar acá é falar de meu país, para meu povo. Ou seja, em Brasil, jamais nós teríamos a atitude que a gente de Medellín tuvo. Uma lição. E naquele entonces eu estava em Atlético Paranaense e perdi. O treinador foi jogador comigo em Vitória de Guimarães, em Portugal, Caio Júnior. E outros jogadores que haviam jogado, eu havia trabalhado com eles, e periodistas, e diretivos, pessoas que conheciam. Mira, o que fizeram acá? De llenar um estádio, gente de afuera, não veio possibilidade disto passar no mundo. Mas não hablo de meu país solamente. Então, mira, há que sacar o sombreiro, ok? Isso de uma maneira mais ampla. Depois de la hinchada de Nacional, mira, nós temos que dar tudo que se pode, ok, para oferecer vitórias, títulos, okay, para enriquecer, vocês sabem, mais aún é o riquíssimo historial do Atlético Nacional, porque temos um apoio fantástico. Mira, salimos de um jogo como Envigado, salimos de um jogo como Rio Negro e o estádio lleno e a gente a apoiar. Mira, então, aí é um tema de que isto genera uma fortaleza enorme. Estou falando com os muchachos, ok? Para o que vem, a partir de domingo e os demais. Mira, é a única maneira que nós temos. Eu creio que não há palavras para descrever este apoio. A única maneira que nós podemos, e as palavras o vento las leva, temos que ter hechos, ok? Atos, atitudes fortes em que possam, ok, justificar o apoio que nós temos. Molestos, todos vão quedar-se no momento normal. Isto é normal, todos os hinchas no mundo, ok? Pero molestos apoiando. Isto eu vi, veio e certamente vou continuar a ver, estando acá ou em outro sítio. En otro sitio. Profe, para ir redondeando esta gran tertulia de hoy, porque es increíble la cátedra de vida que nos está dando usted hoy, profe Autori. Não. Solamente isto é a vida e nós temos que aprender com ela. ¿El equipo está mentalmente fuerte para asumir lo que se viene? Esta pergunta me fizeram na roda de prensa e eu he contestado da mesma maneira que vou contestar acá. Ou seja, depois do partido te posso responder com muito mais segurança. Porque para mim é muito sencillo falar, mira, nós estamos fortes, e chega no partido não passa nada. Sí. Porque eu he falado isso em outros momentos. Porque depois da vitória contra DIN e América, a gente viu, não, agora a equipe vai ganhar a estabilidade. Cogió la curva. E eu falei, não, espera o próximo partido. E o próximo partido foi Rio Negro, e nós não hemos logrado. Mira, com isto, sou pragmático. Total. Es más pragmático. Profe, yo tenía, es claro, se ha manejado desde que usted inició el proceso, que estamos en construcción. Y cuando uno, yo supongo, porque no soy, pues soy periodista, no soy ingeniero ni arquitecto, en las construcciones hay días buenos, hay días malos, en los que rinde más construir un piso, pero los cimientos son sólidos. La pregunta es, ¿siente usted que estos cimientos están quedando sólidos y que los pisos van uno a uno con días buenos, malos? Sim, eu creio que estamos tendo, isso é importante, sinais. A vida do futebol te dá sinais, positivos ou não. Okay?
Eu creio que temos sinais positivos de que estamos construindo. Eu não vou pedir tempo, porque um treinador não pode pedir tempo, mas aún em Sudamérica. Isto é um tema de crença, ok? De crer naquilo que se vai passar, saber que os processos têm esses momentos, ok? Pero na resposta, nós sempre hemos logrado uma resposta positiva depois de momentos malos. O que nós queremos é ganhar equilíbrio. Não é fácil. Porque falar é muito sencillo, pero ganhar este equilíbrio não é fácil. Este foi um tema de uma charla que tivemos hoje, onde saquei proveito e pido permisso a Pochettino, porque meti as palavras de Pochettino, porque me encantaram nessa entrevista de El País. Por favor, os televidentes, se tiverem a oportunidade de ler. Vamos con la tarea. Es lo primero. Então, porque vai falar disso que estamos falando acá. Parte humana, vida. Mira. Por que han logrado dar a volta ao resultado, tanto Tottenham quanto o Liverpool? Por isto, pela atmosfera, o ambiente interno. Mira, a mirada humana que uno tem que ter antes do jogador, você, a la persona. Porque nós não sabemos. Mira, há muchachos, e agora pido permisso para falar de meu país, porque tenho. Ok? Mira, onde vêm jogadores, nós sabemos. E por isso Sudamérica tem esta possibilidade. Jogadores que vêm de pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma escolaridade. Né? Então, o futebol sempre buscou, ok, nessa camada. Nós não sabemos o que passa com muitos jogadores a nível familiar, que não, muitos de eles, hablo de Brasil, por favor, ok, sem padres, ou com peleia entre padres, sem família, criado por abuelos. Uno não sabe o que isto genera em um muchacho. E tu crees que o treinador de futebol das categorias menores vai lograr, ok? Coisas com esses muchachos, sim, que tenham uma mirada clara, uma mirada humana, de antes de, mira, se comete um erro, de entender por quê, o que ha passado. Então, este é um tema muito claro quando se habla de formativas. Temos que ter muitíssimo cuidado. Então, eu creio que, para mim, o mais importante é meter gente, ok, com esta mirada em las formativas. De acordo? E não hablo de treinadores solamente, hablo do corpo técnico como um todo. Okay? Porque isso é fundamental. É aí que uno vai lograr fortalecer, ganhar a confiança de um muchacho que sempre estuvo atemorizado y prevenido, relegado en su vida o en su entorno social. Porque a gente se olvida, mira, é jogador, como se fosse uma raça, não é? Somos todos pessoas, temos nossos problemas, e isto se plasma de uma maneira muito clara em uma toma de decisão, em um comportamento que não é o melhor para com o treinador, para com o rival, para com o árbitro, para com a prensa, mira. Então, essas coisas para mim são muito importantes. E isto tudo em las palavras de Pochettino. Para ir terminando, leo dos preguntitas. Una que sí tiene que ver con lo táctico, me sabrá excusar, pero es que muchos hinchas nos las han expresado y en la tribuna la expresan. Ya estamos terminando, profe. No. Y es la del esquema, la del sistema. Queda en el ambiente, profe, que estamos, que es lo que se juega en el Manchester City, lo que se juega en la Juve, lo que se juega en estos equipos, Liverpool, bla, bla, bla. Nacional lo viene jugando también, lo de los extremos, lo de los dos volantes, lo del 3 en la mitad con los dos extremos y el punta. Entonces hay veces, y se lo digo también, pues porque obviamente soy criado en esto de fútbol de los 90 del Nacional del 4-2-2-2, por decirlo de alguna forma, ese tan maturanesco que uno se vio. Usted ahorita habló que el fútbol no es ese diésel de que usted decía, que me encantó esa figura, sino que es un Fórmula 1 de dinámica. La pregunta es, ¿siente usted hay veces que no es que se juega lo mismo, que es distinto, pero el esquema hay veces le ha faltado, no lo digo en su caso, sino en el fútbol en general, también esa explosión de combustible de, bueno, voy a mover la caja de cambios y ahorita quiero hacer estas variantes? Por ejemplo, usted contra Medellín terminó con un 4-4-2 que yo desde la tribuna me encantó, de ese muerde dientes con el sable aquí y hágale. Véngase, retroceda, hágale, la caja de cambios que usted acaba de escribir. ¿Qué opina usted entonces del sistema? O tema é claro para mim. Por exemplo, para mim, Colômbia tem que exportar extremos.
porque os extremos colombianos têm toda uma característica que, por exemplo, em Europa les encanta. Potência, velocidade, duelo ofensivo, ou seja, atrevimento, ok? Pero mira, eu vejo coisas hoje no futebol e vi no futebol colombiano que eu não posso entender. Um extremo não pode quedar-se pendente se o defensa lateral do rival apoia ou não o ataque e se quedar completamente ao lado do jogo. O centro do jogo, onde está o balão. E uno tem que ajustar sua ubicação, seu posicionamento de acordo com o centro do jogo. Mira, porque todos têm tarefas a desenvolver. Então, o tema é uma plataforma que pode ser cambiada. A ideia de jogo, jamás. Jogar, tentar sair limpo, mira, porque esta é a característica do Nacional. Es un ADN nacional. Ok? Mira, vai passar problemas como passou, mas vai passar em alto nível também. Nós outros vimos, de acordo? Então, aí é a convicção. Ou renuncio a ser as coisas com temor do que vão falar, da derrota, do gol sofrido ou não. Então, o que hablo para o jogador é: uno é ou não é? Sim? Eu tenho que ser o mesmo em las buenas e em las malas. Mira, eu tenho que ser o mesmo acá em Colômbia, ou em Equador, ou Japão, ou Bulgária. Mira, então, o que me hace fuerte nisto é, e que me genera segurança, é porque he trabalhado, este é o 7º país que trabalho distinto, Colômbia. E he aprendido algo importante para qualquer profissional, é o princípio da adaptabilidade. Uno tem ideias e há que performar, sim ou não? Sí. Então, não há que herir suas ideias, há que adaptá-las ao contexto cultural, costumes, hábitos, idiosincrásias. Mira. Então, o que me genera segurança é isto. Países completamente distintos que he trabalhado e he me adaptado a isto para lograr performance. Então, o que dou aos jogadores, se não jamais corto a capacidade criativa de eles, o processo criativo, é flexibilidade. Mira. Então, nós sabemos que eu tenho uma posição, tenho uma função, mas esta posição eu tenho um montão de movimentos distintos que tenho que ter e dominar, ou seja, saber aplicar no momento certo do partido. De acordo? Então, eu creio que os extremos colombianos têm para exportar de montão. E a Europa lhe gusta, lhe encanta. E falando de top do futebol, a Europa. Pero tem que entender que quando estamos sem o balão, também podem cerrar os passios e ajudar os jogadores de meio campo, de meia cancha. Então, um comportamento em las tarefas defensivas, outro comportamento. Porque o jogo de futebol é um caos. Por que é um caos? Eu tenho mis patas, mis panas, mi parceiro, patas em Peru que habla, perdão, mis parceiros, eu tenho os rivales, eu estou com o balão na esquerda, minha esquerda, em segundo já está por direita, eu tenho meu arco para defender, eu tenho o arco rival para atacar. Se uno não mete uma ordem nisto, se queda complicado. Então, está muito claro hoje, a análise do jogo de futebol não era assim que eu via antes. Mas agora sou obrigado a ver. A análise de um partido é como estão na fase, uma equipe como está na fase ofensiva e quando está na fase defensiva. Que comportamento tem quando contra-ataca, ou seja, na transição ofensiva, que comportamento tem quando o momento mais perigoso de um partido de futebol é quando tu tens o balão e lo perdes. Y lo pierde. Sí, sí. Okay. Se deixar, vira um caos. Hay caos, claro. Claro. E há alguns mecanismos, alguns princípios, como da temporização, importante para lograr manter a ordem e evitar que o rival se vá direto a seu arco, que perda tempo metendo o balão a seu costado, que é tempo que uno tem para ser repliegue. Então, os jogadores, e falamos um montão deste tema, sabem disso, mas sabem
E aí, quem pode responder melhor são eles, porque eu sou um suspeitoso. Ok? Que liberdade têm para estar dentro da cancha, okay? De cambiar de funções, cambiar de posições, desde que mantenham a ordem. Yo creo que ya. No. Yo la última que le quería hacer al profe, y me excusa, es cómo se ha sentido en la ciudad. Yo la otra vez me lo encontré usted recién llegado por allá en el Tesoro y lo vi turisteando, conociendo. Se ha untado usted obviamente de la cultura, le gusta oler esta cultura cuando usted llega a diferentes países. ¿Cómo se ha sentido en la ciudad? Esto es o que he hablado hace un rato, a capacidad de adaptarse. Isso não é um tema solamente profissional, pero personal. El tema es que, por ejemplo, en los próximos 30 días, ojalá tengamos 10 partidos, porque los dos últimos, o noveno y el décimo, es la final. Son la final. Exactamente. Significa que vamos a llegar Así va a ser, profesor. Pero mira, tenemos un partido a cada 3 días, entonces uno se queda con dificultad para conocer de manera más profundizada, y a mí me gusta esto, las cosas. Entonces, yo vivo cerca de la sede, okay? Vivo en Llano Grande, bajo a Medellín quando tenho oportunidade para hacerlo e tempo para hacerlo. Não temos tenido muito tempo para isto, né? Todos nós e aqueles que estão involucrados em futebol. Ok. Bueno, Leo, para cerrar, una tertulia, diría yo, pues súper pedagógica, fantástica, súper tertuliadora, profe. La verdad espero que se haya sentido bien. Le agradecemos de verdad absolutamente su tiempo. De nuevo el agradecimiento a Alejandro Calle, jefe de prensa de Atlético Nacional, Departamento de Comunicaciones, a las directivas, a todos los que trabajan aquí en la sede. De verdad ha sido una hora y cuarto maravillosa, Leo. Sí, en verdad, profe, agradecerle por acompañarnos y por darnos esta cátedra de vida que nos acaba de dar, de ese fútbol vida que usted le está entregando a los muchachos y que le acaba de entregar a toda la hinchada Atlético Nacional. No, yo que agradezco, es un gusto. Agradeço a vocês, agradeço no final do dia a Deus por mais um dia, porque tudo que hablo acá não sou eu que estou falando, são coisas que uno vive, e quando se habla em experiência não somente os anos que uno vai ganhando de vida, pero é a capacidade que uno tem que fazer o dia seguinte do que ha passado com você, seja positivo ou negativo, com o que ha vivido, senão não vale por nada o tempo de vida. Eu que agradeço, pido que pena que solamente agora podemos hacerlo, pero as circunstâncias não nos permitiram antes, porque já estamos para hacer esta tertulia já há algum tempo. Agradeço, uma feliz tarde para vocês, para os televidentes, desejo o melhor e, por favor, me permitam para domingo, para todas as mamãs, né? Já não tenho a minha, há um ano lá perdi. Um dia lindo, que não é um dia, são todos os dias, são os 365 anos de dias do ano, né? Porque as mamães são as mamães. Então, um saludo especial a elas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A todos ustedes, agradecerles de nuevo por acompañarnos en la tertulia verdolaga, agradecerle a los muchachos de Estado Digital, a Marco, a Pipe, a la gente de Nacional Espación, a don Sergio Ríos, a don Pablo, a Beto, a don Néstor que nos acompaña el día de hoy, a Refrijuli que como siempre nos acompañó hoy, a la gente de Podium Fit, de Cambalache, de Zacatecas y a todos los que nos han apoyado hasta el día de hoy. A ustedes los esperamos en el próximo programa de la tertulia verdolaga. Chao.